Os ataques contra a Igreja de Cristo. A aula de hoje é a aula 10. Nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Só que antes de nós orarmos, eu queria que você orasse junto comigo. Por que eu escolhi essa foto desse soldado para falar sobre esses ataques contra a Igreja de Cristo? Amplie no seu celular, na televisão, onde você estiver agora, e foca bem nos olhos dele, na pupila dos olhos desse soldado. O que você está vendo? Você está vendo ali um reflexo de outros soldados. O que eu quero que você entenda? Por que eu coloquei essa imagem? Jesus Cristo quer ser visto através de você. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Por isso eu escolhi essa imagem, para que você entenda. Ele quer ser visto através de você. Um soldado de Cristo, que tem os olhos voltados para Ele. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela revelação do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor realmente é um Deus presente, um Deus conosco, um Deus Emanuel. E isso nos faz realmente, Deus, ser mais do que vencedores em todas as coisas. Amém, querido? Amém, querida? Vamos lá então. Hebreus diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Vamos lá para a introdução. Parabéns para você que tem perseverado, tem se unido a mim nesse propósito de estudar a palavra, de estudar mesmo aquilo que Deus tem colocado para nós, tá bom? Contribuir financeiramente, olha o assunto que nós vamos tocar, hein? Eu acho que talvez de repente não seja um assunto confortável para você. Para mim é confortável. Há 27 anos atrás eu entendi sobre o propósito do dízimo. Então até hoje eu procuro ser fiel nessa contribuição que nós vamos falar. Financeiramente para a obra de Deus é mais que dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A quem? A mim, a você. Conclusão mais que lógica: Deus é o provedor fiel e o homem o dispenseiro das coisas dele. Com certeza, evidentemente, sem sombra de dúvida, o menor é abençoado pelo maior, o inferior pelo superior. Tá bom? O nosso tempo, a nossa geração, a nossa época é marcada pelo apego aos bens materiais. Din-din, posses financeiras. Por isso essa geração também é marcada pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele me deu as coisas para administrar. Como será que eu tenho feito isso? A entrega do dízimo, mais especificamente, torna-se uma disciplina espiritual em que é possível mensurar o nível de materialismo que se encontra em nosso coração. Sabe aquelas perguntas que às vezes a gente faz? Dou ou não dou? Do bruto, do líquido? Fique livre, seja um dispenseiro. Você sabe o que o Senhor tem te dado ou não. Entregue o dízimo disso, para que você seja o quê? Bem-aventurado. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão, veja bem, Abrão, ainda não a Abraão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, não é um erro de gravação não, eu estou repetindo mesmo, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Se você pegar essa passagem, olhar o contexto onde ela aconteceu, você vai entender que muito antes que muitas pessoas falassem sobre dízimo, Deus já estava trazendo um ensinamento para nós. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abrão deu do dízimo daquilo que ele tinha. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso faz com que se torne maliciosamente rejeitada e combatida por muitos. Essa prática não deve ser um fardo. O dízimo, a oferta, o serviço, o se entregar, o administrar os bens, mas também não deve ser usada como forma de barganha com Deus. Os dois extremos
fogem ao propósito divino. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Mas veja bem, a fé, sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Então, não vamos mensurar o que Deus vai nos entregar para administrar com aquilo que pedimos, com aquilo que recebemos. Não vamos colocar num papel isso e dizendo: Deus, como eu tenho sido fiel no dízimo, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Deus, se o Senhor me fizer ganhar tanto de dinheiro, eu vou dar 10% para a igreja. Irmãos, não façam isso. Não façam essa loucura. Não barganhem com Deus aquilo que Ele já te deu. Sabe aonde? Lá na cruz do Calvário. De graça recebesse, de graça dai. Não misture as coisas. Foi pela graça, mas não foi de graça. Lembre-se sempre disso. As mídias sociais são um dos veículos mais eficazes, segundo alguns, para que as pessoas hoje em dia sejam abordadas a todo instante com tais pedidos e apelos. Por quê? Dinheiro. Ninguém pode agradar a dois senhores. Ou vai aborrecer de um e devotar ao outro, ou não tem como você saber servir a Deus e a Mamon. Isso é o quê? Um absurdo. O que é um absurdo? Nesse jogo de troca, Deus é colocado contra a parede. Como? Se ele não cumprir o que exigimos, deixa de ser Deus. É a velha teologia da prosperidade. Se Deus não te curar, eu rasgo a minha Bíblia. Eu saio da igreja. Você está pondo Deus contra a parede. Deus cura se Ele quiser. Lembra daquela música? Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Pai, se possível, o que Jesus disse? Passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? A prática do dízimo e das ofertas torna-se algo meritório, ou seja, por merecimento. A salvação deixa de ser pela graça e passa a ser pelas obras. E não é isso que Deus nos ensina. A posse da bênção passa agora a ser um direito líquido e certo, e não algo que está condicionado à vontade divina. Lembra da aula passada? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Não é o contrário, não. Pode pedir o que você quiser, que aí eu vou ver se a minha palavra está no você, se você está na minha palavra. Não. Existe uma coerência na palavra de Deus, amados. No reino de Deus existe uma coerência. Deus é o superior e Ele vai te abençoar, você sendo ou não o inferior. Acreditam que Deus, o pessoal que está muito apegado a essa doutrina de não valorizar a administração dos bens, a mordomia cristã, acreditam que Deus não tem o direito de dizer não a quem Ele conferiu o direito de exigir. O devoto ganha direitos, enquanto o Todo-Poderoso perde os seus direitos. Surge a doutrina da determinação, exclui-se a tão necessária oração. Para quê? Para saber a vontade de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado o quê? Pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo, quando escreve os Romanos, está dizendo sobre isso. Ele vai falando sobre a lei, sobre as obras. Mas depois, olha o que também a palavra diz. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê, amados? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A figurinha do soldado carregando o outro soldado. O superior, ele vai abençoar o inferior. Você muitas vezes pode ser esse soldado nas costas desse homem, ou você pode ser esse homem com esse soldado nas costas. Vai depender de você. Você precisa escolher de que lado você está. O dízimo não é um preceito mosaico. Não foi só na época de Moisés, não. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre os dízimos para se eximirem das suas, o quê? Responsabilidades. Conclusão. Vamos ver lá o que tem para a gente. Um monte de dúvida. E agora, o que eu faço? Como que eu vou viver minha vida agora? Como que eu vou administrar os meus bens? Como que eu vou entregar o meu dízimo? Será que eu faço isso na igreja? Será que eu faço isso para uma pessoa? Será que... Olha, a palavra de Deus fala, seja paz
o átrio do vosso coração. Então você quer um conselho? Vai orar, vai buscar de Deus, vai buscar, fica a dica para você, busca de Deus o que você deve fazer. Quando há dúvida, busque de Deus e Ele vai te responder. Fique de olho. Somos aceitos diante de Deus, então, por seu amor, pelo sangue que Jesus derramou na cruz por cada um de nós, e não pelo que fazemos ou merecemos. Tá bom? Você tem dúvida? Qual que é a justificativa desse povo? No que eles se baseiam para isso? Que loucura que é essa de desvalorizar essa graça de Deus, trocar isso. A palavra diz assim: seja a vossa vida sem avareza. A avareza é o segredo, por isso que eles são assim. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O escritor aos Hebreus diz. Mas olha Paulo escrevendo a Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A avareza, a cobiça, é uma coisa que às vezes a gente brinca, ser pão duro demais, ser avarento demais, ser uma pessoa que realmente não sabe o que é dar e depois receber. Ele quer receber, mas ele não quer dar. Faça uma experiência, dê mais do que receba, para você ver aonde está o princípio de Deus. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro não, tá? O dinheiro, se for bem usado, ele é bênção. Mas se ele não for bem usado, você vai se enroscar nele. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quer e com o valor que achar conveniente. O dízimo é uma coisa que nos iguala. Quando eu dou 10% do meu salário e você dá 10% do seu salário, nós nos tornamos iguais diante de Deus. Você sabia disso? É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que o homem venha possuir ou desfrutar. Somos despenseiros de tudo, como Adão no princípio. O que Deus fez? Pegou Adão e pôs Adão no paraíso, no jardim. Para quê? Para ser um dispenseiro, para administrar o jardim. E o que Adão fez? Escolheu desobedecer. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Experimente o cuidado e o zelo do Senhor, agindo com esse entendimento. Fazer parte desse propósito é o grande diferencial do verdadeiro cristão. Como diz Malaquias, a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E para a gente poder encerrar, olha o versículo que eu separei. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo o quê? A sua própria capacidade. E então partiu. Depois você pega lá em Mateus 25 sobre essa parábola. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E é a palavra que eu deixo para você hoje. Depois de analisar isso, depois de ouvir isso, depois de saber o que o mundo tenta fazer com a mordomia cristã, que você seja achado pelo Senhor na sua volta, como um servo bom e fiel, para que você seja colocado fiel no pouco, agora sim fiel sobre o muito que o Senhor está para você. Que o Senhor te abençoe, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.